Olá, bem-vindos ao canal da Olift Engenharia. Nós estamos aqui agora para mais um papo muito importante para o nosso setor. Nós vamos falar um pouco aí de atribuições jurídicas, de como funciona, como que se comporta aí o sistema judiciário para a nossa parte aí, para a nossa área de movimentação de carga. E para isso nós trouxemos um especialista para isso, logicamente, que ele já passou aqui algumas vezes. O Sidney já é a terceira vez que está conosco, já está com um recorde aí de participações. Vamos fazer mais ainda, né, Sidney? E nós vamos tratar aqui muita coisa sobre capacitação, sobre responsabilidade técnica, uma série de condições aí onde o seguro ele vai cobrir ou não, e também baseado aí a questões práticas aí sobre o sistema jurídico, criminal, a parte aí civil, responsabilidade civil, como que a justiça vai entender todo esse processo. Então aí, Sidney, quer se apresentar aí para o pessoal? Fique à vontade. Olá, eu Jefferson, gratidão pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e é muito bom falar daquilo que a gente faz, que está sempre buscando excelência e que tem paixão. Eu estou no ramo de seguros, sou corretor de seguros, passei por seguradoras também, comecei nesse ramo em 1992, então vou fazer agora em fevereiro de 2026, 34 anos nesse ramo. Nesse tempo eu tive uma lacuna em que eu não trabalhei com seguros, eu fui trabalhar exatamente numa empresa de movimentação de cargas, que é uma referência no setor, principalmente no que diz respeito à segurança e procedimentos. Então isso me deu uma bagagem ainda maior disso, porque eu já fazia seguros para empresa de movimentação de cargas. A partir do momento que eu trabalhei em uma, então eu tenho uma visão como seguradora, que eu passei por algumas seguradoras, como corretor de seguros e como cliente. Então isso me traz assim uma paixão por esse negócio. Então posso dizer que eu tenho duas paixões, uma é seguro, outra é guindaste. Então isso é muito bacana. E para o tema que você me convidou hoje, mais especificamente a minha formação acadêmica é em Direito. Então eu sou formado em Direito, sou aprovado na OAB, e quando eu escolhi fazer essa faculdade eu já trabalhava com seguro. Falei, puxa, qual é a faculdade que vai me ajudar a desenvolver melhor esse dia a dia do meu trabalho? E o direito encaixou como uma luva, porque o nosso dia a dia é interpretar e entender contratos e responsabilidades. E assim, a responsabilidade dentro da nossa atividade, aqui eu falo nossa, porque eu me sinto como parte aí do segmento de movimentação de cargas, é um assunto muito importante. Muito legal. Pessoal, gostaria primeiro aqui, até antecipando algumas coisas que podem vir aí depois nos comentários, o pessoal pode falar alguma coisa. Nosso processo, nosso procedimento aqui da Olift, até um procedimento ético contra algumas situações, uma coisa que a gente não faz, e vocês nunca vão ver nós aqui agindo dessa forma em redes sociais, é comentar sobre acidentes. A gente não faz essas condições de você chegar ali, comentar e tentar achar culpado. Não, por quê? Porque nós somos uma empresa que podemos ser, sim, contratados para prestar serviços na condição ali de investigador, de investigar aquele acidente, né? Então nós temos formação e capacidade para isso. Então, por esse motivo, a gente não comenta esses assuntos na internet, do que aconteceu, o que deixou de acontecer. Mas a gente observa algumas condições. E por esses dias aconteceu um acidente de grande proporção aí, né, assim, midiática, tá? Onde teve um óbito, onde um operador ele foi preso, o operador do guindaste, saiu algemado. A discussão é: algemava o cara, não algemava, o cara não é crime. Cara, não é essa discussão que a gente está aqui para tratar, tá certo? E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro: essa conversa que nós estamos tendo com o Sidney sobre esse assunto já estava agendada antes do acidente, antes de tudo isso acontecer. Então, antes da gente começar com alguma achar que a gente está aí
navegando em cima de algo que aconteceu no mercado? Não estamos, tá? Não estamos navegando em cima de algo, porque o Sidney, ele foi há uns 2 meses atrás, aí, um mês... Não, mais recente. Mais recente, um Foi pouco. no mês de novembro. Mês de novembro, ele fez uma palestra sobre esse tema para uma empresa. E nesse inteirinho, assim, me ligou, pô, vamos conversar sobre isso? Vamos, esse seria um ótimo assunto para a gente conversar. Então, nós trouxemos o tema. Mas esse tema que nós estamos falando aqui, logicamente, vem logicamente, Eu acho que esse acidente, ele mostrou a importância do tema. Dessa conversa. Exato. Porém, nós não estamos navegando em cima desse tema. É algo que já estava marcado, já estava previsto e aconteceu nesse intervalo da data Exato. Da gente gravar, né? Exato. Então alguém pode entender que a gente está navegando em cima, mas não estamos, tá, pessoal? É algo que era muito importante para isso. Eu acho que uma das conversas que nós tivemos em podcast lá atrás, a gente até falou disso gravado aí. Poxa, temos que marcar alguma coisa para falar Exato. Sobre essa parte. Né? Então a gente agora vamos tocar no assunto. Beleza, pessoal? Deixando bem claro isso. Então vamos lá, Sidney, vamos entrando no assunto aqui. Então gostaria primeiramente aqui de que o pessoal entendesse o que é responsabilidade civil e o que é uma responsabilidade criminal. O que difere essas duas condições? Então, bom, a responsabilidade civil é quando você causa um dano a terceiros e tem a obrigação de reparar financeiramente. Então, quais são os pressupostos para ter uma responsabilidade civil? Você tem que ter uma culpa. Tá? E a culpa, ela sempre é proveniente de uma negligência, de uma imprudência ou de uma imperícia. Essas situações já é o que determinam a sua responsabilidade. Então, causei um prejuízo material a alguém. Né? Durante uma operação de movimentação de cargas, por exemplo, uma peça caiu. Consertar a peça, a reparação monetária, ela é decorrente de uma responsabilidade civil. Então, nós estamos falando, né, de danos materiais, tá? Ou um prejuízo, ou aquela peça gerou um lucro cessante, veio também prejuízos decorrentes daquela situação financeiros. Um prejuízo monetário e tangível. É possível se calcular o prejuízo. Então, a responsabilidade civil, artigo 927 do Código Civil, ela diz: aquele que causar dano a outrem tem o dever de reparar. Aí ela coloca lá, cometer ato ilícito. Então, eu estou trazendo aqui para um pouco mais clareza. Quem cometer um dano a outro com prejuízo tem o dever de reparar. Isso é responsabilidade civil. Isso não importa quem seja, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Exato. Olha, o que é comum a gente ver? Os prejuízos, em 90% das situações, são causados por pessoas, né? Quem comete uma negligência, uma imprudência, uma imperícia é uma pessoa física, né? Um funcionário, um dono de uma empresa, um CNPJ não causa esse tipo de situação. Ele pode até sofrer as consequências, mas o agente é sempre uma pessoa física que determina. Uma coisa que as empresas pouco sabem é que a empresa, normalmente, vamos pegar esse exemplo, derrubam uma peça. A empresa tem que ir lá e ressarcir aquele prejuízo. Não estamos nem falando de seguro ainda, falando de quem é o responsável. O responsável é a empresa, ela tem que pagar aquele prejuízo. A empresa vai lá, ela paga força de contrato para preservar o cliente, tudo isso. Porém, ela pode depois buscar o ressarcimento do funcionário. Então, quando o Código Civil nos diz que aquele que causar o dano ao outro tem o dever de repará-lo, inclusive o empregado perante o patrão. Então, isso é um ponto que as pessoas pensam assim: mas eu estou aqui, eu estou trabalhando para o meu empregador, eu não tenho responsabilidade nenhuma, ele que assuma se eu cometer um erro aqui, um prejuízo a alguém. Esse é um pensamento errôneo. As pessoas têm que entender que, juridicamente, pode sim vir a ser acionado a realizar aquela indenização. Então, eu tenho aqui uma outra questão, isso a gente tratando a questão civil. E quando a gente fala de criminal,
responsabilidade civil e responsabilidade criminal. O que seria essa diferença? Vamos lá. Responsabilidade criminal, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Né? Primeiro que você tem o Código Civil, que trata das questões civis, e você tem o Código Penal, que trata das questões criminais. Então, uma lesão corporal, ela é um crime. E não diz o Código Penal se eu quebrei a perna de alguém, se eu amputei o braço de alguém ou se eu arranhei o dedinho. Né? Se eu arranhei um arranhão. Isso, o Código Penal, ele diz lesão corporal. Tá? Inclusive, ele tipifica isso, né? Como um crime. Ah, mas eu não queria. Foi sem querer. Sem querer também é crime. Né? Ah, estou com o braço aberto na área. Né? Eu não queria que a bola batesse na minha mão. Mas bateu. É pênalti. Né? Porque qual que é a sua obrigação? Braço fechado dentro da área, não é? Então, abrir o braço é uma atividade, é uma ação imprudente do zagueiro. É a mesma coisa aqui. Eu não queria, mas é crime. Ah, eu não queria fazer o pênalti, mas fez. Certo? Então, a intenção não elimina a responsabilidade. A lesão corporal, ela é sempre causada a uma pessoa, por uma pessoa. Isso traz uma responsabilidade criminal. Assim como o homicídio culposo também. Tanto a lesão corporal quanto o homicídio culposo é o que a gente vai tratar aqui. Não vamos entrar nem no doloso. O que é o doloso? O doloso é eu tenho intenção. Eu quero fazer mal a alguém. Isso é dolo. Não vamos entrar nem nessa questão. Vamos falar de culpa. Culpa é eu não tinha intenção, mas eu agi com imprudência, negligência ou imperícia e acabei machucando alguém, ou acabei vitimando alguém. Isso é tratado na esfera criminal. E aí vai sempre recair numa pessoa física. Eu até falo bastante em treinamento, algumas coisas que você citou aí, né? Uma delas é a seguinte, né? Essa questão da perícia, imperícia, né? E a gente vê muito aí uma imperícia, que eu chamo isso em treinamento, tá? Uma imperícia que ela pode ser consciente e uma imperícia inconsciente. Inconsciente assim, poxa, eu acho que eu sei fazer, entendeu? Mas não sei, eu faço errado por achar que está certo. É uma imperícia, porém é uma imperícia muitas das vezes inconsciente, né? Então, esse ato aí de você ter uma imperícia, mas me ensinaram assim. Cara, te ensinaram errado, é uma imperícia. Cara, você está trabalhando errado, mas é uma imperícia. Vai recair também nessas questões vai recair. Que você citou aqui, né? Uma outra questão muito importante quando a gente fala em dolo, né? Então, você citou muito bem aí. Você tem o dolo e você tem a culpa, o culposo e o doloso. Exato. Então, você tem aí, muitas das vezes, agora está muito no hype aí, você ter o dolo eventual. Você assumiu, você não queria matar ninguém, mas matou porque você assumiu algum tempo ali, por um determinado tempo, a condição desse risco. Isso também ela é... Exato. O que é considerado nessa condição é assim, eu assumi um risco muito grande. Eu sabia que aquilo poderia acontecer, eu não queria, mas eu assumi. Vou dar um exemplo aqui. Acidente de trânsito. Eu estou pegando um carro aqui, estou andando numa estrada que a velocidade é 120. É normal, de repente, não estou concordando com isso, tá, pessoal? Eu passar 130, 140, tudo bem, às vezes acontece, às vezes você nem percebe. Numa descida, o carro acelera, você está distraído, você nem percebeu. Agora, eu cometer um acidente porque eu estou tirando racha, eu estou dirigindo a 200 por hora, eu estou assumindo um risco muito grande. Então, isso é um agravante de culpa. Ele chega a praticamente se equiparar a um dolo. Porque a chance de acontecer, o acidente era enorme. Então, aí já é um nível de imprudência muito grande. Outro tema que eu me expus ao risco, né? Eu uso em treinamento é a questão assim, e falo em dolo mesmo, né? Em dolo eventual.
que é o quê? Um guindaste tombou. Cara, por que esse guindaste tombou? Se você for pegar as coisas ali, primeira coisa que você vai olhar, vou olhar o solo. Cedeu? Não. O vento? Não. Cara, o que fugiu disso aí não foi o vento e não foi o solo, foi o operador. Ponto. Né? Assim, a pessoa que estava operando. Por quê? Você tem bloqueios antes, né? Então o guindaste ele vem ali, ele vai te dar margem aqui de você bloquear ele vai te dar alertas ali que você não pode ultrapassar, mas aí o operador o que ele faz? Muito antes disso, quando ele antes de tombar, você tem fatores de segurança para ele não chegar naquele ponto de tombamento e você tem alertas que esse guindaste ele te dá antes de você chegar nisso. Então o operador ele chega ali e aciona aquele botãozinho, né? Todo mundo sabe, aquela chavinha ali. Ou desaciona, como é que é? Não sei. Certo? Então, e maqueia todas as condições ali operacionais de segurança para aquele equipamento. Então, o acidente provocado ali porque ele fez aquele ato. Esse ato é um ato doloso. Ele está tendo um ato de dolo eventual ali naquele momento. Olha, ali é difícil a gente dizer se foi ou não, porque quem vai dizer se foi vai ser a polícia através do inquérito policial. Ela vai determinar, né, junto com o Ministério Público, se houver uma denúncia, né, qual que vai ser a condição. Mas, de qualquer forma, ele agiu com imprudência ali. Existe a responsabilidade. Então, vamos pensar assim, eu não tenho a intenção de causar o acidente, mas eu achei que essa situação não iria causar. Com base na minha experiência, no meu excesso de confiança. Então, não vou entrar ainda no dolo. Né? Dolo eventual é um conceito que tem que ser estudado, ver se ele encaixa nessa situação. É por isso que quando eu trouxe esse tema, eu sempre trago dentro da culpa. Sempre vão partir do princípio que eu não tinha intenção. Ponto, né? O dolo já assim, eu quero fazer, né? O dolo eventual ele fica aí nesse meio. Porque definição de acidente, a gente fala isso também em treinamento, definição de acidente. Ato não planejado, ato não desejado. A partir do momento que você deseja, eu vou tombar esse guindaste aqui, eu vou apertar na chave e vou. Aí é dolo. Aí dolo nem eventual. É dolo. É dolo então não tem nem que se discutir aqui. Né? Pode ser preso direto, né? Porque você queria cometer o acidente. Queria. Né? A gente tem aí essa condição, né? Até voltando um pouquinho, você estava falando da imperícia, né? Eu tenho a condição de fazer aquele serviço porque eu sou certificado. Ótimo, você tem o certificado. Mas é igual aquela situação, né? Eu trago sempre para a realidade aqui do dia a dia das pessoas. Você pode até traduzir depois no dia a dia da operação de carga. Assim, o meu filho acabou de tirar carta. Ele pode dirigir na estrada e fazer uma viagem longa por uma estrada mais complexa? Ele pode descer Oswaldo Cruz? Pode. Ele deve? Né? Não, então, isso porque ele não tem a perícia necessária ali. Mas tudo bem, ele não está cometendo nenhum crime, mas ele pode causar um acidente. Mas é nisso que eu falo sempre no treinamento. Esse daí é a imperícia que ele tem consciente. Ele está consciente, pô, sou novo de carta e não sei. Eu sei, mas não tenho aquele... Agora ele pode ter também a pressão de que só tem tu, vai tu mesmo, não pode? E aí falando, você vai lá e você tem que fazer. Tem que fazer. Nesses bate-papos que eu faço, eu sempre falo assim, você não tem o direito de se recusar a fazer um serviço, você tem o dever. Você tem o dever, porque se você ceder a uma pressão de um supervisor, de um cliente, e cometer um crime, não, mas eu cometi um crime, isso é pesado sim. Se você machucar ou se você matar alguém, é um crime. Não vai ser o seu supervisor que vai responder. Quem vai responder é você. Então, a decisão consciente tem que ser do agente, de quem vai fazer aquela operação. Então, chega para uma comunicação não violenta, né? Você não vai chegar, não posso fazer, né? Tira a emoção, chama e fala, olha, eu preciso de um suporte. Eu não tenho experiência nesse tipo de serviço. Eu tive um caso, né? Interessante isso contando, né?
O operador precisava andar com a máquina montada. Precisava não, ele estava parado com a máquina, ia andar com essa máquina, estava patulado, ia patular essa máquina uns 20 metros mais para frente. Tá? Parado, cheguei, pô, o que aconteceu? Não, vou andar com a máquina, vou montar a máquina lá. Você está esperando o quê? Para andar era uma 220, ela andava montada. Ele não precisava fazer nada, era só ali colocar ela na condição de andar e ele andaria com essa máquina. E na hora ele perguntou, por que você não anda montada? Ele... E tal, e começou a me dar umas desculpas. Eu percebi que as desculpas dele não eram desculpas plausíveis. Pô, mas o solo, cara, mas o solo tá bom. Mas tá bom, tá ok. Vamos ver. A suspensão do guindaste tá boa? Ah, tá boa, mas eu tô esperando as carretas virem. O que eu senti ali? Cara, o operador não tinha... Ele sabia que ele poderia andar, tá? Ele sabe que ele podia levantar as patolas e ir para aquele outro ponto tranquilamente. Mas ele não tinha a habilidade para aquilo. Então, beleza, vamos aguardar as carretas chegar. Deixa as carretas chegar aí, a gente muda para lá, melhor coisa que tem. Mas não era impossível de fazer, ele poderia fazer. Então aí foi uma situação bem legal. Isso que eu chamo de imperícia, né? Ele não tinha imperícia, mas ele é consciente que ele não sabe. Ele poderia fazer a operação porque ele é certificado para isso. Para isso. Mas ele teve essa consciência. E a questão, por exemplo, de um garoto de 18 anos que tira a carta. Ele pode pegar o carro e descer uma serra extremamente perigosa? Pode. Ele é habilitado a isso. Mas qual que é essa experiência? Qual que é a experiência dele para esse ato? Muitas vezes ele não tem. Então, isso aí é uma imperícia. E onde que a gente fala da inconsciente, imperícia inconsciente? É o que nós estamos falando aqui no podcast anterior, né? Se você pegar ali a mão de vaca, né, a peça que está aí em cima, se você for ver, tem um monte de gente que monta ela errado. E o cara acha que está certo. Não, é assim que monta. Põe 3, 4 grampos, monta invertido, né? O grampo invertido, monta onde era para entrar o cabo, está saindo. Então, na cabeça dessa pessoa está errado. Na mente dele está certo. Então é uma imperícia de erro. Mas é inconsciente. Então é onde que a gente precisa... Você acha que está fazendo certo. Acha que está fazendo certo e está errado. Né? Então são situações... E como que o juiz vai enxergar essa... Vamos pensar num caso de um sinistro. Como que a seguradora e como o juiz, no caso, assim, ou tanto no civil quanto no criminal... Como eles vão enxergar essa imperícia inconsciente? Então vamos lá, vamos voltar para a parte civil. Por quê? Porque o civil tem seguro para isso. O criminal não tem. Tá? Você não tem seguro que garanta a responsabilidade criminal. Não, apenas responsabilidade civil. Então, a seguradora, você estava falando aí da definição de um acidente. O que é um acidente para a seguradora? Ele é súbito e imprevisto. Tá? Imprevisto significa o quê? Que você tomou todas as medidas necessárias para uma operação segura. Quais são essas medidas? Cumprir as NRs, cumprir manutenção do equipamento, cumprir a operação. Você fala lá de equipamentos, de pessoas, de manutenção, de acessórios, está tudo conforme. Ainda assim, uma situação imprevista e súbita causou um acidente. Ok, o seguro vai cobrir. Tá? Então, uma situação dessa pode acontecer? É um erro. Sim, eu entendo que teria cobertura. Por que eu falo eu entendo? Porque a palavra final é da seguradora. Tá? Sou corretor. A seguradora vai ter que avaliar aquilo, entender. Então, entendo que sim, teria cobertura, porque não era o desejo. Ele fez o procedimento. Só que ele fez o procedimento errado. Tá? Então, sim. Assim como, mas o movimento da lança acabou indo um pouquinho mais e batendo na estrutura. Tem cobertura? Tem cobertura. Tem cobertura. É uma situação grave? Não, uma situação normal de operação. Assim como eu já tive sinistro em que uma peça de 5 toneladas foi amarrada num olhar errado. Então, você tinha o olhar principal daquela peça para fazer o içamento dela, só que você tinha uma estrutura externa, uma carenagem, por exemplo. Aquela carenagem tinha um olhar. Para quê? Para você fazer a montagem e a desmontagem da carenagem.
o operador, o auxiliar que estava fazendo essa amarração da carga, amarrou no olhar da carenagem erroneamente. Na hora que ele começou a levantar, não precisou dizer o que aconteceu, né? A carga veio abaixo e causou um prejuízo. Esse seguro, esse sinistro teve cobertura. Foi pago o dano que ocorreu à peça que estava sendo movimentada. Então, no civil, é essa situação. Aí no criminal, se houve uma lesão corporal ou se houve uma lesão ou se houve um homicídio. Aí a gente tem que separar essas duas situações. A lesão corporal é o que a gente chama de direito penal condicionado, né? O que ele significa isso? Que a pessoa que se sentiu vitimada, ela tem que provocar, ela tem que pedir, ela tem que provocar a justiça, falar, olha, eu me senti lesado aqui, eu quero que o causador seja punido. Tá? Por quê? No civil a gente está falando de reparação. No penal, o próprio nome já diz, nós estamos falando de punição. Punição para aquele causador, para que ele não volte a fazer. E aí ele é de interesse público. O civil, ele é um direito privado. Eu posso vir aqui, quebrar esse copo aqui, o Código Civil vai dizer o seguinte, eu tenho o dever de reparar. E você fala assim, não, Cília, deixa para lá. Eu queria trocar realmente a condição do meu... Queria trocar meu jogo de copo. Não precisa pagar nada não. Você pode falar isso? Pode, é seu direito. Quem tomou prejuízo foi você. Agora, quando a gente fala do direito penal, não é bem assim. Então, primeiro, é uma lesão corporal. A lesão corporal, a pessoa que foi vitimada, você vai fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Polícia Civil ela vai pedir o exame de corpo de delito para poder verificar quais os danos que você sofreu. Você pode pedir, provocar a polícia, eu quero um inquérito policial, para apurar em detalhes as causas. No caso de homicídio, é incondicional, a pessoa morreu. Vou trazer aqui uma situação um pouco trágica aqui, até meio caricata, para quê? Para realmente fixar. Você imagina o seguinte, a pessoa foi vitimada por um acidente. E aí a viúva chega e fala assim, tudo bem, deixa para lá. Eu já não queria mesmo, né? Você me resolveu um problema, o cara era um problema na minha vida, né? Deixa para lá. Ela pode fazer isso? Ela não pode fazer isso, porque a vida é de interesse público. Então, não depende de uma provocação. Então, vai ter o BO, vai ter um inquérito policial feito pela polícia, a polícia vai apurar a causa e vai entregar na mão do Ministério Público, onde o promotor vai olhar aquilo e vai pedir a abertura de uma ação criminal. Aí essa ação criminal vai poder gerar uma pena. Aí essa pena, né, ela vai de acordo com os agravantes, as situações que aconteceram, mas hoje o Código Penal ele prevê inclusive a prisão. Tá? As pessoas confundem o que é uma prisão em flagrante, como por exemplo o caso que você falou. Sei, talvez tenha sido exagerada aquela situação. Né? A prisão em flagrante é o cara não fugir. Tá? Aí ele vai responder um processo preso. Ah, não, mas ele não vai fugir, ele não oferece perigo para a sociedade, tudo bem, deixa ele responder solto. Isso, ou vai pedir uma fiança para soltar. Isso é na fase pré-processual, é naquela fase em que ainda não tem a sentença. Agora, não, verificou-se que a responsabilidade foi do fulano ali, por exemplo, de um operador. A pena, o Código Civil diz até de 3 anos aí de prisão. Ah, vai ser preso? Não, aí existem as penas alternativas. Tá? A pena alternativa pode ser uma multa, pode ser a perda da habilitação, aí você vai ter que procurar outro emprego, aquele lá você não pode fazer mais. Pode ser prestação de serviço à comunidade. Tá? Por quê? Porque o juiz também vai olhar aquela pessoa é um perigo para a sociedade. A periculosidade dela, né? Essa pessoa, ou foi um pai de família que, num momento de infelicidade e desatenção, causou um acidente. Sim. Então, não vou botar ele na cadeia para ele sair de lá pior do que ele entrou e sofreu o que se sofre dentro de uma cadeia. Não, mas ele precisa ser punido de alguma forma. Tá? Então, essa é assim que funciona no processo penal. Porque é bem interessante essa questão, né? Sobre
estas responsabilidades, a gente está vendo aí uma série de acidentes ocorrendo, né? Poxa, mas aí muitas pessoas falam, antigamente não tinha tanto acidente. Mas aí é uma questão até que a gente não tem dados, né? Mas isso aqui é o meu achômetro, tá? Eu acho que a quantidade de acidentes que nós temos hoje e a quantidade de acidentes que nós tínhamos no passado é a mesma. Eu acho que isso não alterou em percentuais úteis, que é o quê? Antigamente tinha quantos guindastes no Brasil? Tinha 1000 guindastes. Então eu tinha 1000 operadores. Então se tivesse ali 30 acidentes no ano, beleza, era um número expressivo, certo? Hoje quantos guindastes nós temos? Nós temos muitos aí, né? Vamos falar aí 20 mil? Não sei o número, tá? Também não sei o número. Tô aqui chutando. Quantos operadores tem? 20 mil. Pô, tá tendo então agora 1000 acidentes no ano. Cara, legal. Olha, cresceu a quantidade de acidentes proporcionalmente com o tamanho da frota, de quantidade operações, de atividades, né? E outra, a diferença que nós estamos enxergando muito, assim, de acidentes devido a redes sociais. Então, por exemplo, aconteceu o acidente, muitas vezes a gente fica sabendo do acidente antes, tá? A gente, assim, quem está nas redes sociais fica sabendo antes do dono da empresa, do cara da obra, né? Teve um acidente muito engraçado aí. O acidente aconteceu 15 para as 10 da noite ali, né? Quando foi 10 horas, já estava sabendo, o dono da máquina, o dono do guindaste e o dono da obra ficaram sabendo no outro dia de manhã, né? Mas a rede social já estava espalhando. Já estava espalhando. Todo mundo vai com o celular na mão para filmar na hora, exatamente. Né? Então isso aí é algo que vem vindo no mercado muito rápido, essas questões das redes sociais. Então a quantidade de acidentes, ela vai provocar nos seguros hoje, eu acho que isso é uma preocupação de todos, né, no geral, do seguro pegar, peraí, não vou cobrir isso, não quero mais essa brincadeira, isso aqui está jogando para cá e para lá. Isso é uma realidade da seguradora? É uma realidade, porque assim, vamos falar 2 principais tipos de seguro que envolvem uma empresa de movimentação de carga. Quando a gente fala do patrimônio, que é o seguro do próprio guindaste, hoje a gente já tem dificuldade para fazer. A maioria das seguradoras não faz. Hoje a gente tem, contar no dedo aqui, se eu não estiver errado, 5 seguradoras que fazem seguro de guindaste. Então, por que as outras não querem? Porque as outras falam, não vou entrar nessa brincadeira, porque afinal a seguradora, ela quer ter lucro. Então ela tem o direito de falar, não faço. Então você tem aquelas 5 que acharam a forma de fazer, mas amanhã pode falar, também não brinco mais, não quero mais assumir esse risco. E o seguro de responsabilidade civil. O responsabilidade civil, ele é o dano causado a terceiro. E aqui fica um parênteses que às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou fazendo seguro para proteger o outro. Não, ninguém faz seguro para proteger o outro. A responsabilidade civil é para garantir aquilo que você teria a obrigação de pagar, lá pelo artigo 927 que eu falei no começo. Então, eu causei o dano, eu tenho que pagar. Então, para proteger o meu patrimônio de eventuais riscos que eu possa causar, prejuízo que eu possa causar, eu faço um seguro. Hoje também está bastante restrito. Então, tem ano que a gente vai renovar lá na corretora e não encontra 2 seguradoras apresentando preço. Então, e quando consegue, o mercado abrir um pouquinho mais, porque o mercado seguro ele vai assim, a seguradora vai falar, vou entrar no mercado, aí ela toma um prejuízo, ela fala, não quero mais não. Então, você tem seguradora entrando, seguradora saindo, seguradora entrando, seguradora... E aí, os preços sobem, né? Os preços eles acabam subindo demais no seguro de responsabilidade civil, ele acaba subindo franquias, então as franquias são absurdas, né? Para quem não sabe, a franquia é a participação do cliente num sinistro, a seguradora só vai pagar depois de um determinado valor de franquia, e quando eu falo, nós estamos falando de franquia de 30 mil, 50 mil, 250 mil reais, de mínimo, sem contar o percentual, né? Porque é um percentual com um mínimo. Então, você acaba refletindo aí, eu aceito, mas eu vou subir franquia. Ou acaba refletindo também nas exigências. Então, eu tenho seguradora hoje, por exemplo, no mercado, que fala o seguinte, olha, eu só vou dar cobertura para a operação, entre outras coisas, se você me mostrar no manual do fabricante qual é o centro de gravidade da carga. E assim,
vocês que estão muito mais no dia a dia na operação, você vai ter essa informação em todos os bens que estão sendo garantidos, movimentados? Deveríamos ter, né? Mas o que acaba acontecendo? O fabricante da peça, a pessoa que está ali executando ali, não sabe, né? Mas deveríamos, né, ter todas essas informações. Hoje a gente consegue calcular, aqui quando vem essas questões, a gente consegue calcular e prever aonde que está o centro de gravidade. Mas em 95% das operações aí que rola... Não sabe. Porque nem tudo tem um manual do produto. Sim. Né? Tem seguradora que fala o seguinte, eu só vou dar garantia se você tiver o manual de içamento daquela carga. Poucos bens que são içados têm manual de içamento, não é isso? Então, por exemplo, no caso da carga, aí entra na correta amarração, porque você tem como fazer uma amarração que compense, não é isso? E encontra o centro de gravidade. Correto? Então, você tem como amarrar de uma forma que ele faça essa compensação. Sim. Então, assim, olha o nível de exigência que a seguradora fala. Eu quero, se você não souber o centro de gravidade, eu não dou cobertura. Ou seja, então, para mim, isso é uma pólice inviável. Por quê? Você não vai ter. Para quem trabalha com movimentação de carga, você sabe que você não vai ter em tudo. Então, você vai ficar com 60% das operações, 70% das operações sem cobertura. Então, acaba isso que você me perguntou, né? Refletindo, sim, no preço, nas franquias e nas condições de aceitação. E também na quantidade de seguradoras que aceitam. É complicado. Hoje em dia, a mão de obra, a gente está vendo aí também isso, fato tá, do mercado. A mão de obra, cada vez, ela está sendo mais sucateada. Por que eu estou falando de sucateamento? Nós estamos vendo aí o pessoal cada vez mais desqualificado. O pessoal só pensa em salário. Teve um acidente esses dias aí que eu achei bem engraçado. Foi até com o nosso amigo ali, que depois a gente pode falar ali. Então, o que acontece? Ele teve um acidente lá na planta e a primeira coisa que aconteceu foi o sindicato ir lá na porta. Aí aconteceu mais um acidente e até quando e não sei o quê. Aí o sindicato fica falando assim, e aí tem que dar salário pro cara. Beleza? Ok, não estou falando disso não. Falando o seguinte, aconteceu um acidente. Se o cara ganhasse 30 mil reais para ser o operador daquele guindaste, ele teria se livrado do acidente pelo salário? O sindicato vai em cima do salário, mas não está vendo as qualificações. Então é o seguinte, você tem que ter uma pessoa qualificada para aquela atividade. Então a gente está vendo esse sucateamento da mão de obra. Esse sucateamento da mão de obra, e cada vez estamos tendo menos pessoas qualificadas que sabem fazer o serviço. Isso vai implicar também na seguradora? Olha, a seguradora ela não vai entrar nesse nível de detalhe. Ela não tem nem condição de entrar. Mas o que elas vão falar? Isso vai refletir na quantidade de acidente. Sim. E a quantidade de acidente vai refletir na aceitação e nas condições de seguro. Aquilo que eu falei, preço, franquia, aceitação e cláusulas. Ela vai trazer. O que as seguradoras vão dizer é o seguinte, todas vão dizer, você tem que cumprir as normas. Dentre as normas, você tem a norma de habilitação e reciclagem. E até onde eu não sou um especialista em normas. Quem tem que saber de normas aqui, eu estou com o especialista aqui na minha frente, né? E não foi nada combinado isso aqui, e ele vai chegar onde que eu estou querendo chegar com essa pergunta. A norma tem uma lacuna, ela não é clara. Então a seguradora ela vai dizer o seguinte, olha, me mostra que você cumpriu a norma. Que aquela pessoa era habilitada para fazer. E aí o que eu entendo, que eu costumo falar para os meus clientes, como a norma ela tem essa lacuna, tenha um processo que você mostre para a seguradora que você estava cumprindo a norma. Tá? Se a norma ela não é clara, crie o seu processo eficaz de cumprir, né, de treinamento, de reciclagem. Agora sim, agora ele chegou na hora onde que eu queria que ele chegasse. Não foi combinado. Não foi combinado. Agora é o seguinte. Vamos lá. Essa mão de obra cada vez mais desqualificada, mais é devido à falta de formação, à falta de capacitação e à falta de treinamento. Só que é o seguinte, vamos lá. Agora isso aqui foi um cara do Ministério do Trabalho que me falou, foi muito legal, uma conversa que nós tivemos. A norma está falando o seguinte, lá na norma, MRX, tá? Você vai ter que ter 20 horas de treinamento para ser
uma certa função. Mas lá não fala nenhuma vez do conteúdo programático que você precisa ter. Então, voltando às palavras dele, 20 horas de treinamento para sinaleiro amarrador. O que ele teve? Ele teve 10 horas de dama, né, de jogo de dama, ele teve 15 horas ali de gamão, certo? E teve outras 5 horas aí correndo, batendo corda ali, né? Pulando corda. E aí? Alguém foi lá e assinou para ele, Alguém assinou para ele às 20 horas, tá vendo? Mas nenhum desses temas eles foram relacionados à função que ele vai exercer. Porque não tem um conteúdo programático na norma que fala o que ele tem que exercer. Então o que acontece? Isso está na mão de quem? Das instituições de ensino, está na mão do instrutor que está capacitando aquela pessoa para aquela determinada função. Então vamos lá, a pergunta que eu quero saber: aonde entra a instituição de ensino no caso de um sinistro? Vou voltar a um assunto. Teve um acidente, o guindaste tombou, tínhamos pessoas içadas ali, tinha pessoa içada e tombou. Poxa, o operador poderia falar, não, mas isso que não podia ter uma pessoa içada lá não foi me falado no curso. Fiz um curso, tá aqui meu curso, minha capacitação, tá ok, mas não foi me dito que eu poderia içar uma pessoa. Não foi me dito lá, né, que o guindaste existe uma tabela de carga. Não foi me falado que o guindaste tem uma tabela de carga. E agora, onde está a responsabilidade dessas empresas? A ignorância, ela não traz, ela não te exime da responsabilidade. Artigo 3º do Código de Introdução do Código Civil. Então, assim, a ignorância, se eu vou operar, eu entendo que isso é um problema muito mais sério, muito mais institucional. Quem deveria tratar é quem escreve a norma. E aí trazer com clareza o que tem que ser ensinado e como deve ser feita a reciclagem. Eu entendo que a empresa séria, ela tem que fazer, ela tem que estar voltada não no papel. No papel, vou habilitar. Ela precisa estar pautada em segurança. Então, é uma equação, não dá para responder de uma maneira clara isso. Agora, para a seguradora, ele vai estar habilitado? Vai estar habilitado. Agora, aqui, esse caso que nós estamos falando, a gente não está citando, mas todo mundo sabe, porque veio essa semana, está na mídia. Eu tenho certeza que a seguradora, mesmo que tenha um seguro de operação, não vai cobrir. Porque ali, pelo vídeo, eu que não sou perito, tá? Mas ali pelo vídeo eu já identifico as irregularidades ali. Imagina quem é do ramo, quem opera, identifica várias irregularidades. Eu acho que é isso, né? Artigo 3º da Introdução ao Código Civil diz: ninguém se escusa de cumprir. Eu não tenho ele de cabeça. A sua obrigação alegando que não a conhece. Eu não a conheço. Eu não conheço. Então, mas aí, até a partir de quando, por exemplo, é nisso que eu quero entender um pouco e colocar essa provocação no mercado. Muitas vezes a gente vê concorrências assim de treinamento que o cara liga pra gente que quanto que é um curso? É X. Ali tá 10 vezes mais barato, mas o cara vai te dar um papel que você tá válido, mas o cara não te passou nada. Isso não te exima, né, como profissional, tá, de não conhecer. Você está perdendo, na verdade, oportunidades, né, de ter um conhecimento ali sobre aquela atividade. Mas se acontecer alguma coisa, a instituição de ensino hoje não tem responsabilidade nenhuma. E hoje aqui vai uma provocação, até para o pessoal aí de legislação, né? Eu acho que eu sempre achei isso, tá? A instituição de ensino, ela tem que ser responsabilizada pelas informações que ela transmite. E muitas das vezes o que acontece? O cara ele sofre em campo acidentes e foi muitas das vezes porque uma instituição de ensino ensinou o cara errado. Hoje nós passamos por um certo problema, cara, que eu até fiz um vídeo recente sobre isso. Olha só, 90% das instituições de ensino hoje ensina o pessoal que ele tem que apertar a manilha e voltar. Isso até instituições do governo famosas aí no mercado aí que fala que conhece de tudo. Ponto. E aí? Vamos para o fabricante manda fazer isso? Vamos na norma, a norma manda fazer isso? Não. Então, isso aqui pode provocar um acidente? Pode. Entendeu? E aí, o cara que está em campo, que fez o que ele aprendeu no campo,
ou na escola, ele está errado? Será que não é um dolo? Não é dolo, não. Dolo não. Como que é? Nós estamos falando uma imperícia. É uma imperícia inconsciente. Né? Inconsciente para aquela Mas pessoa. não vai eliminar a responsabilidade dele. Não vai eliminar. Isso que eu queria chegar. Não vai eliminar a responsabilidade. Exato. Numa das palestras aí que eu tive, um operador me perguntou assim: mas e se o problema era da máquina? Eu que estava operando vou ser responsabilizado? Lembra que eu falei que a ação penal, né, ela sempre vai chegar numa pessoa física. Então, e o inquérito policial ele é para isso. Olha, eu operei e não cometi nenhum erro. E ainda assim a máquina tombou. Eu sou culpado porque eu estava lá? Não. Qual foi a responsabilidade? Vamos olhar a manutenção da máquina. Manutenção estava em dia? Estava. Se não tivesse, quem assinou aquela manutenção? Não está só no operador, pode estar no gerente de manutenção. A responsabilidade não, estava tudo em ordem. A operação estava ok, a manutenção estava ok. Era um problema de fabricação da máquina? Quem fabricou? O fabricante lá, chegou naquela determinada marca de guindaste. Identificou-se que era um problema crônico da máquina. Quem assinou aquele projeto daquela máquina? Tá vendo como sempre vai chegar numa pessoa física? Então é o seguinte, isso até uma vez em grupo de WhatsApp eu cheguei a conversar com isso aí com alguém. Teve um operador que ficou muito bravo comigo com isso aí que eu falei. E é o seguinte, eu sempre falei isso, tá? Sempre vai ter um culpado humano. Ponto. Então, por exemplo, existia um estudo antigo que era até divulgado aí por uma escola famosa aqui, um instituto famoso aqui do Brasil, mas era um estudo baseado numa norma americana que falava assim, tantos por cento do acidente é provocado por tal pessoa, por tal gestão, por isso, e tinha lá uma porcentagem, se não me engano era até 8%. 8% era provocado por falhas do equipamento. Opa, peraí, o equipamento não falha, começa por aí. Pessoal, esquece isso, o equipamento falhou, ele não falha, o equipamento ele é infalível. Por quê? Sempre vai ter uma pessoa por trás. Pode ser quem for. Faltou freio, o equipamento faltou freio, eu bati o guindaste, tombei o guindaste na rodovia porque faltou freio. Cara, faltou freio por quê? Não é um problema do guindaste. Faltou freio ou porque não fez manutenção, ou até mesmo porque o freio é insuficiente para aquela máquina. E a gente cai no fabricante, às vezes. O fabricante não dimensionou o freio como ele deveria ter dimensionado, mas você sempre vai cair numa pessoa, num CPF. Isso aí é uma premissa aí, né, até de investigação de acidente. Né? Existem duas excludentes de responsabilidade. É o caso fortuito e a força maior. É o quê? Um dano da natureza, por exemplo. Sim, vento. O vento. Quem é responsável pelo vento? Deus. Né? Não é? Então, assim, o homem, né? Falando de mudança climática, né? Mas você não vai achar esse homem, então tudo bem. Você não tem como responsabilizar ninguém que estava na operação. Você pode responsabilizar se não identificou previamente qual era a condição climática. Agora, identificou, estava lá no checklist pré-operacional. O clima está ok, o vento está ok, tá. Na hora que você está lá com a carga içada, vem uma rajada inexplicável. Por isso que pode quando acontecer. A gente fala de vento, é sempre previsão. É previsto que não terá nada. Mas está prevendo. O risco de acontecer algo diferente existe. Existe. Tá? Ou uma força maior, quer dizer, aquela situação que por mais que o operador fez tudo corretamente, ele não agiu com negligência, ele não agiu com imprudência e nem com imperícia, e nem ninguém que está ali, nem manutenção, nem equipamento, mas aconteceu uma situação totalmente imprevista e que ninguém tem culpa e que aquilo prejudicou. Né? Até difícil de exemplificar, mas sim, caso fortuito e força maior são as únicas excludentes de responsabilidade. Tanto no civil quanto no criminal. Quer dizer, você não consegue imputar a responsabilidade a ninguém. Isso, é nessas questões aí que é bastante importante o pessoal compreender essa responsabilidade e assim, que o operador que te fez a pergunta lá sobre a manutenção,
Cara, se você voltar agora no episódio anterior, né, que a gente gravou com o Léo, o que aconteceu? Poxa, você é o operador da máquina, isso aqui é uma desculpa que a gente vê toda hora que a gente está em supervisão em campo, tá? Pô, mas isso aqui que tá errado aqui. Eu já peguei assim. A primeira resposta da cabeça do operador é assim, ó. Eu já peguei assim. Então coloca, principalmente operações de 2 turnos. Você está com um turno e vai começar um outro. Já o cara do dia que fez assim, o cara da noite seguiu. Pessoal, sempre você tem que avaliar e fazer ali um checklist da máquina. É que o Léo estava falando isso no episódio anterior, né? Que ele fez o seguinte, na operação, pegou a máquina, mas só que outra pessoa pegou a máquina antes dele e colocou numa posição, e ele vai lá pegar novamente. Só que o pessoal da própria Liber fez algumas pegadinhas. O cara que deixou a máquina ali não deixou, deixou ela certinha, bonitinha. O pessoal foi lá e despinou patola, tirou o prato da patola ali, o cara descalçou. Teve o caso lá que o cara foi com um graxa e meteu o graxa na mangueira, né? Então, por você ter uma ideia. Na hora que ele chegou, ele tem que fazer o checklist de novo, mesmo que aquele outro cara anterior deixou ela tudo bonitinha. E é o que a gente não vê, é sempre jogando a responsabilidade no outro. Nesse caso, aconteceu um acidente por imperícia, por uma falha ali em cabo de aço, vamos dizer assim, terminal tipo Cunha, por exemplo, que deu alguma falha naquela operação. Mas o cara falou, eu já peguei a máquina assim, e aí? Quem vai dizer a responsabilidade sempre? Quem vai dar o indício de responsabilidade é o inquérito policial, é o delegado. Quem vai dizer quem foi o responsável é a sentença judicial. Então a gente aqui, antes de ter uma sentença transitada em julgado, a gente vai para o achômetro. Vou te dizer a minha visão dessa situação que você trouxe. A gente não terceiriza esse tipo de responsabilidade. Eu estou pegando a máquina, é minha obrigação checar, fazer o checklist pré-operacional da máquina e da operação. Eu não posso botar a culpa em quem veio antes. Eu falei aqui sobre você não tem o direito de se recusar, você tem o dever de se recusar. Por quê? Porque se alguém morrer, você não vai dizer que foi o operador anterior que te entregou a máquina assim. Foi você que assumiu o risco de operar a máquina assim. Essa é a minha visão da situação. O outro não vai dizer que tem responsabilidade. Né? O outro não estava nem envolvido. Por quê? Porque para a responsabilidade tem que ter um dano. Um dano, ou uma fatalidade, ou uma lesão. O outro não teve. O outro deu sorte. Agora você vai navegar, você vai surfar na sorte do outro? De jeito nenhum. Sabe aquela questão de criança? Para quem tem filho vai entender aquele negócio. Caiu o brinquedo no chão e quebrou. Mas você quebrou seu brinquedo novo? Não, quebrou sozinho. Né? Criança quebrou sozinho. Gente, isso não existe, gente. Já estava assim. Já estava assim, meu. Nós estamos falando com homens, né? E mulheres, não é? Nós não estamos falando com criança. Então, cada um que assuma a sua responsabilidade. Eu trago isso. Eu penso que essa conversa aqui, ela em alguns momentos ela pode ser meio dura, mas é trazer para a consciência. Traz para a consciência. Nos meus bate-papos, nas empresas por onde eu passo, porque eu procuro ir além do seguro. Tá? Porque eu procuro mostrar quais são os seus deveres para que o seguro funcione bem. Eu acabo indo um pouco além, porque eu tô no meio de vocês. E procuro trazer sempre uma mensagem também de consciência. O que é consciência? Quem nunca, pode pôr aí nos comentários aí, quem nunca pegou o carro, saiu do ponto A, foi para o ponto B, quando chegou no ponto B falou assim, como é que eu cheguei aqui mesmo? Eu não lembro do caminho. Gente, todo mundo já passou por isso. E é nessa situação de inconsciência que o acidente acontece, porque você tem que estar focado no quê? No dirigir. Você não tem que estar focado no celular, no rádio, ou no seu outro problema que você está tendo com a sua família, ou naquela situação de trabalho. Você tem que estar focado em dirigir. Isso, para mim, já aconteceu. Né? Então, se alguém nunca passou por isso, escreve aí. Né? Parabéns. Agora, para um operador de guindaste, operar um guindaste é tão intuitivo como para mim dirigir.
Então, para esse cara, o checklist pré-operacional é aquele momento do respiro, de olhar o que eu vou fazer, vou olhar para a máquina, vou olhar para a operação, vou olhar para a peça que eu vou içar. Tira tudo, tira seu problema externo, respira, tira a sua intuição, porque você é muito bom naquilo que você faz, e traz para a consciência o que você vai fazer. Eu entendo que esse é o principal da coisa. Então, voltando até nesse mesmo ponto de checklist, né, que é o ponto agora que eu quis chegar, é isso aí. Essa parte das seguradoras e também falando da parte criminal dessas questões, o checklist, muitas das vezes o operador ele coloca ali no checklist que a máquina está ok, está tudo ok, tudo certinho. Tá? Até falei no episódio passado também isso. Peguei o checklist, tudo ok. Só fiz assim no pneu, só olhei assim, ó, no pneu do guindaste. Tá faltando um pedaço desse tamanho do pneu, tava faltando um pedaço. E no checklist estava ok. Isso é um dos itens. Fora vazamentos. Você pega ali um monte de vazamentos, você pega o checklist, tá tudo ok. Qual é o peso que existe desse documento chamado checklist para a questão criminal e para a questão de seguro? Criminal assim, criminal civil, né? Parte civil, parte criminal e parte seguradora. Olha, tem uma dica aí para quem contrata seguro de responsabilidade civil. Existem apólices que estão lá nas entrelinhas, nas cláusulas particulares, que ninguém lê, que diz a obrigatoriedade do plano de rigging para tudo. Eu costumo negociar com as seguradoras e tenho conseguido tirar essa exigência. Por quê? Porque a pessoa da seguradora que coloca essa exigência, ela não entende movimentação de carga. E ela acha que o plano de rigging é suficiente. Eu não acho. Você pode até me trazer a sua visão disso, você vai contribuir com isso. Depois a gente pode até falar disso, mas assim, vai ser futuramente o plano de rigging vai ser. Eu entendo que ele não é. Hoje, no Brasil de hoje, se você mantiver essa obrigatoriedade, você ingessa de uma forma que fala assim, não contrata a pólice. Porque hoje quantos por cento tem plano de rigging? Hoje o plano de rigging são as operações mais complexas. E aí eu digo para a seguradora o seguinte, o que você precisa saber, mais do que o plano de rigging, é saber que a empresa dimensionou o equipamento da forma adequada e que ela tinha uma consciência do que ela ia fazer. E aí o checklist pré-operacional é o documento adequado. Então eu tenho conseguido substituir isso em algumas apólices. Para viabilizar o negócio. Não inviabiliza. Se deveria ser obrigatório ou não, o fato é que hoje não é, e isso inviabilizaria a contratação do seguro. Então a gente encontrou esse caminho. E eu acho que eles são coisas diferentes. O plano de rigging é uma coisa, o checklist é outra. Mas eu acho que quando a gente fala do seguro, o checklist ele é mais eficaz até. Porque ele está demonstrando esse momento de consciência. Eu sei quais as condições do serviço, eu sei as condições do equipamento, estou pronto para fazer. Ele foi dimensionado corretamente. O checklist tem que trazer isso. Tem que ser um checklist bem feito. Então, a responsabilidade. Eu assinei que o pneu estava ok. E lá na hora do sinistro, a seguradora vai lá e olha, não, o causador do sinistro foi o pneu. Estamos chutando aqui, não acho que isso seja o caso, né? Mas vamos supor, a patola está ok. Puxa, aí a patola quebrou. Será que estava ok mesmo? Era algo que ele deveria ter visto no checklist? Ele assinou. A responsabilidade é dele. Então, eu entendo assim, de novo, quem vai dizer quem é a responsabilidade? O delegado vai dar o indício, né, de quem é a pessoa provavelmente responsável, e quem vai determinar é a ação penal. A ação criminal ali com a sentença. Vai falar, o responsável foi fulano, segundo. Cara, tá com problema na patola. A responsabilidade de quem? É da manutenção, mas eu assinei que está ok, eu entendo que você acabou de assinar uma responsabilidade solidária com o gerente de manutenção, que assinou a manutenção daquele equipamento. Sobre essa do checklist que o Sidney citou, pré-operação, né, antes da operação, esse checklist aí, o que você chamou de checklist, na verdade, a gente está chamando agora normativamente, tá? Vai ser publicado em breve, isso, se Deus quiser, uma boa norma aí sobre esta informação. A gente está chamando de plano de movimentação simplificado. Sim.
Quem vai fazer isso? É o próprio operador, a própria gestão, quem está na operação ali. Então ele vai pegar um formulário e ele vai ali inserir esses dados ali. Se tiver uma quantidade de nãos, né? Por exemplo, você está trabalhando perto da rede de alta tensão? Não. Beleza? Ok, legal. Estou trabalhando perto de alta tensão? Sim. Pô, caiu um sim ali, pronto, já deu ruim. Não pode ser mais aplicado aquele documento. Aí vai passar a ser um plano de rigging real, né? Então isso aí vai ficar normativo, vai ficar bem bacana essa questão aí. Mas cada um faz como acha que deve fazer, né? Não tem regra, cada empresa tem o seu. Então, por exemplo, eu vou usar plano de rigging a partir de quando? Quando Deus quiser. Tá bem desse jeito hoje no mercado. E hoje, normalmente, o plano de rigging ele é aplicado quando o cliente exige. Quando exige isso. Aí o cliente quer e você fornece. Tem seguradora que ela fala assim, eu só vou dar cobertura para o tendon lift se tiver plano de rigging. Então, algumas situações estão claras. Estão claras. Então vai ter esse tema. Para isso, eu preciso do plano de rigging. Isso, eu não preciso. E a norma está ficando bem robusta nessas questões. Eu estou gostando bastante. Tem que tirar essas lacunas, né? Quer dizer, tem que tornar ela mais objetiva. O que é simples, acabou, está aqui. Vamos lá. O que é complicado, está aqui. Beleza. Mas o que é complicado e o que é simples? Tem situações que, para mim, pela expertise que a gente tem, essa aqui é uma operação super simples de executar. Você precisa de plano de rigging para isso, cara. Às vezes eu fico assim, pensando, tem situações que a gente faz plano de rigging simplesmente porque é o nosso negócio. Mas você olha assim, poxa... Tem empresa que pede plano de rigging de acordo com o peso, né? Então você pode ter uma operação super pesada e simples. Você pode ter uma leve extremamente complexa, né? Tem uma operação que a gente faz aí, já fizemos algumas, né, de uma altura aí, simples, cara, é 70 toneladas. Cara, mas 70 toneladas era tirar a peça da carreta, a carreta sai de baixo e você vai com a peça um pouquinho para o lado com o pórtico e põe na base. Poxa, operação. Não abriu nem a lança. Não, é com pórtico, até nem tem guindade. Você fala do pórtico. Extremamente simples. Cara, não veio nada disso. Agora, quando você vai para uma operação maior, assim, tem operações onde nós temos uma na General Motors, por exemplo, uma peça ali de 800 quilos, 900 quilos, cara, mas numa complexidade enorme, porque nós estamos usando uma unidade de 400 toneladas no último raio de ação dele com 84 metros de luffy montado e tal, para jogar lá uma peça pequena. A complexidade dela é muito maior do que aquela de 60, né? Entendeu? De 60 toneladas. Então, a gente vai vendo essas condições. Bom, Sidney, legal, né? Ontem eu fiz algumas perguntas para o pessoal, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu chamei aí algumas pessoas e me mandaram algumas perguntas para você. E eu selecionei duas. Acredito que uma delas você já respondeu, mas nós vamos repetir ela aqui, vamos trazer ela de novo, tá certo? Então a primeira pergunta aí é do Otávio, cara, Otávio Matos, é um operador muito amigo nosso, trabalhou aqui na Ulift, foi funcionário nosso aqui, né? Hoje ele saiu, tá trabalhando na Marcon hoje, tá numa obra ali no Piauí, tá junto com a gente também está fiscalizando lá. Eu acho que eu tô lembrando do nome dele pelo seguro de vida. Seguro de vida da Ulift, que tá com a escuta de seguros, entre outros seguros da Ulift. Porque a Ulift, a gente não somos aqui, né, uma empresa que, primeiramente, tem gente que sai abrindo empresa, se abre aí, vamos lá. Não, cara, a primeira coisa que a gente pensa cara, como que... Não é que a gente contrata seguro que tá pensando em fazer merda. Tem gente que faz isso, né? Contrata seguro pensando em fazer merda, né? Não, é bem o contrário. Quando o cliente nosso olha lá e vê, poxa, olha, tem seguro, tal, muda totalmente a cabeça. E só um parênteses aqui, eu vejo o seguro, principalmente para empresas, que tem na filosofia da Scutum, que é oferecer o quê? Condições de que as empresas prosperem. Sim. Mas como que o seguro prospera se eu só estou pagando um seguro caro aqui? Olha, quando você tem uma proteção de uma seguradora, você vai ter condições de assumir riscos maiores. Assumir riscos não quer dizer assumir perigos ou sair fazendo besteira, como você falou. Não. Viver tem risco. Eu vim de São José dos Campos para Guarulhos, podia ter me acidentado.
Qual a única forma de eu não correr o risco? Não ter vindo. Aí eu não ia estar aqui batendo esse papo legal com vocês. Não é? Então eu tenho meu seguro de vida, tenho seguro do carro. Para quê? Para eu vir para cá. Se apesar de todo o meu cuidado em dirigir algo acontecer, eu estou protegido. Né? E olha só para vocês terem uma ideia aqui, vou falar uma coisa que agora não deveria falar, né, Sidney? Só para vocês terem uma ideia, não vamos falar o que é, mas hoje aqui conversando com o Sidney, né, lá tomando café antes da gente entrar no ar, abriu-se aqui uma probabilidade de um serviço que a gente pode começar a prestar por nós termos seguro, né? Então não vamos entrar no assunto. Só para a gente ter seguro, as seguradoras não estão cobrindo algumas coisas que o nosso seguro cobre, que pode gerar um novo negócio. Então fazer seguro está muito alinhado à prosperidade da sua empresa. Exatamente. Então aqui, o Otávio, ele faz aqui uma pergunta, eu achei muito boa, assim, e eu nem sei se temos capacidade de responder agora essa pergunta, mas ela é bem complexa. Muitas empresas de movimentação de carga não estão contratando, né, ele chama o rigger aqui, mas é o sinaleiro, tá certo? Para o auxílio na montagem e no içamento das cargas, né? Cara, olha só a complexidade do Otávio é isso. Aqui ele nem fez a pergunta ainda. Vamos lá. Devido a essa situação crescente, vem a seguinte pergunta. E a montagem da máquina ou da carga, tá? Onde normalmente não temos apoio, né, de uma pessoa especializada, acho que foi isso que ele quis dizer. O cliente fornece o colaborador, o cliente dele lá vai fornecer um cara. Eu estou entendendo muito bem o que ele está falando aqui. Com conhecimento técnico suficiente para essa operação de montagem. O guindaste podendo ocasionar alguma vítima, algum acidente. De quem é a culpa? Do operador, do cliente ou da empresa? Tá? Aqui eu vou expor aqui o que ele está citando, né? Deixando bem claro aqui a pergunta dele. Acontece muito. Empresas que têm um operador, tem um guindaste de menor porte, ou tem um guindaste, e ela manda esse operador e esse guindaste para uma obra. Chega lá, o apoio da obra, certo? Ela é da obra. Então, quem que ela vai usar? Isso aqui eu conversei muito com o Alexander Bulbi sobre isso um dia. Quem é que vai ajudar nessa operação? É a pessoa menos qualificada da obra. Isso é fato. É quem for menos necessário. Então, vamos lá. Temos que montar uma peça aqui que eu vou precisar do caldeireiro. Não, o caldeireiro ele vai ficar na peça aqui. E quem vai lá dar sinal para o guindaste? Chama o Zé lá. Chama o cara da portaria, chama... Portaria, tô falando sério. Tem empresas que traz o cara da portaria para dar sinal. Teve um caso que trouxe o cara da cozinha, o cozinheiro, o chefe de cozinha. Cara, vai dar sinal para a máquina. Cara, pode acontecer. Então, é pessoas que não têm conhecimento nenhum, tá dando sinal da máquina, tá ajudando ele lá. E aí, de quem passa a ser responsabilidade em caso de um sinistro? Antes de responder, eu vou devolver uma pergunta para você. Posso? Pode. O que a norma fala sobre sobre a necessidade de pessoas qualificadas? Você está falando do caso de dar sinal. Sim, né? Sinal, amarração. Sinal, amarração. Para essas situações, a norma exige, ela tem essa previsão de você ter a qualificação para fazer esse serviço? Hoje tem, por exemplo, NR12, NR11, 12 e 18, elas citam, sim, essa obrigação da pessoa que vai ali dar sinal, ela ser qualificada, ela fala disso. Tá? Certo. Eu estou entendendo aqui que isso é uma dor, tá? É uma pergunta que o Otávio fez, mas não é uma dor do Otávio. Cliente, o contratante do serviço quer economizar e a empresa, para não perder o serviço, ela aceita essa condição. Do sinaleiro, do pessoal de apoio do operador, ser alguém da obra. Só que esse ser alguém da obra é o qualquer pessoa. Certo. Bom, vamos falar primeiro do ponto de vista do seguro de responsabilidade civil. O que causou o acidente foi a falta de qualificação exigida, foi um descumprimento de uma norma? Pronto, o seguro não vai cobrir. Tá? Primeiro ponto, você deixou de cumprir uma norma e foi isso que causou o acidente. Essa responsabilidade civil, a pólice já vai recusar. Tá? Agora, do ponto de vista criminal aí,
eu não tenho condição, né, de dizer nesse momento de quem é a culpa. Eu acho que tem uma série aí, e você pode vir a responsabilizar mais de um. Sim. Porque a gente falou, sempre vai ter uma pessoa, um CPF responsável por um acidente. E aí quem vai dizer? É o inquérito policial. O inquérito policial, voltamos para aquela mesma questão, o inquérito policial vai dizer, olha, eu aponto como principais responsáveis esse. É o delegado que vai cravar que foi responsável? Não, ele vai dar indícios da responsabilidade. Ele vai mandar isso para o Ministério Público, onde vai cair na mão de um promotor. E esse promotor ele vai pedir a abertura de uma ação penal dentro da convicção dele. A sentença proferida pelo juiz vai dizer quem foi o responsável. Pode ser mais de um. Então eu entendo que aí é uma série de responsabilidades numa situação dessa. Porque essa dor, eu tô vendo Sim, aconteceu há um tempo atrás, não vou citar obras e nem empresas, mas é um vídeo famoso da internet. Uma pessoa foi lá, foi dar sinal e ele ficou na frente da carga e mandou o operador subir subcarga. Só que o operador não teve a noção da profundidade, porque o alinhamento aqui do moitão ali junto ao centro da carga, o sinaleiro vai passar isso para o operador. Mandou subir, o operador subiu, essa carga se deslocou e prensou o rapaz. Tá? O rapaz morreu, faleceu, tal. E era uma pessoa da obra. Não era um sinaleiro de profissão, não era uma pessoa que tem ali a sua ação como sinaleiro. Então hoje era uma pessoa da obra que foi lá ajudar com boa vontade, tá, pessoal? Não estamos falando que o cara estava ali de boa vontade também. Ele foi vítima, né? Foi vítima dele mesmo. Mas... E agora, como fica isso? Existe no direito um negócio chamado, você vai ver muito termo em latim no direito, né? Que a responsabilidade in eligendo ou in vigilando. In eligendo é eleger a pessoa errada para fazer aquela atividade. Ou in vigilando, dei a responsabilidade, mas não acompanhei, não vigiei aquela operação. Aqui nós estamos trazendo para quem? Para o líder. Aqui a responsabilidade do líder. Eu defini a pessoa inadequada para fazer aquela atividade, ele responde também. Ou eu não acompanhei aquela operação como eu deveria acompanhar. Faltou supervisão. Também é responsabilidade. Então, não necessariamente a responsabilidade vai ficar só quem estava lá no campo. Vai em quem determinou as pessoas a fazer também. Colocou pessoa mal qualificada ou era uma operação que necessitava de uma vigilância, né? Invigilando uma supervisão. Essa supervisão não teve. Essa responsabilidade pode recair, inclusive, sobre as lideranças. E o operador, ele tem o total, como estamos falando, do dever dele em recusar. Cara, viu que a pessoa não tem capacidade de fazer aquela operação? Recuse, tá? É melhor você ser aí... recusar um serviço e estar livre no outro dia, né? Do que você executar uma atividade e muitas das vezes estar preso amanhã, né? Porque isso aqui a gente pode acontecer. Pode acontecer. Porque muitas das vezes, dependendo da situação, da leitura do promotor, da leitura do delegado, de algumas situações, pode falar, o cara não sabia, mas você sabia. Você, como operador, você sabia. Você aceitou trabalhar com essa pessoa, né? Exato. Então, como que isso aí vai ser da interpretação do doutor? Quem era a maior autoridade naquele momento? Muitas vezes vai ser o operador. Vai ser o operador, né? Então, são situações que a gente precisa tomar cuidado. E aí, né, a gente está falando aqui, nós estamos falando até agora de uma maneira fria. Sim. Nós estamos falando do quê? De responsabilidades. E a consciência? A consciência de você ter sido responsável num momento de desatenção por uma vida, né? Por uma vida. Como é que você leva isso? Eu acho que isso é o mais sério de tudo. Então, por quê? Porque provavelmente você não vai ser preso porque existem apenas alternativas. Você não oferece perigo à sociedade. Né? Assim, os juízes têm entendido. Porém, e a sua consciência? Você acha que você vai pagar lá com serviço alternativo varrendo rua durante 5 anos, a consciência vai estar limpa? É isso aí. Então...
Bom, a outra pergunta aqui vem do Flávio, tá? O Flávio Padilha aí também é um parceiro nosso, cliente nosso aqui, cliente de vocês também. É cliente de vocês lá? Ainda não, mas o Flávio é um amigo, ele me provocou nesse tema, tá? Para que eu pudesse estudar mais sobre isso e trazer, né, dentro do meu conhecimento jurídico. Um amigo, trabalhamos juntos. Obrigado aí pela pergunta, Flávio. Vamos lá, vamos ver se você não vai me complicar. Qual é a pergunta do Flávio? Hoje, né? Essa daqui acho que você até já respondeu. Hoje houve uma mudança no sistema de cobrança dos valores causados por um acidente de movimentação de carga. Até quando podemos culpabilizar a equipe e a empresa? E a empresa pode permitir o ressarcimento de valores ao profissional de movimentação de carga. Vamos lá. A pergunta aqui do Flávio, em resumo, é a pessoa que sofreu o dano, né? Vamos falar de dano material. Vamos falar de dano material aqui. Vou exemplificar, derrubou a carga. A pessoa que era dono da carga ou a pessoa que sofreu dano, porque não necessariamente só a carga vai sofrer dano. E o entorno da carga, né? A carga caiu em cima de um galpão, caiu em cima de uma pessoa, caiu. Então estamos falando do civil, estamos falando de reparação financeira aqui. A pessoa sofreu dano, então quem move a ação, ela move contra quem ela quiser. Por isso até as empresas, quando vocês vão assinar contrato, ela diz lá que você assume riscos trabalhistas, né? Por quê? Porque a pessoa, o trabalhador, ele pode querer mover a ação contra o seu cliente. Então, assim, só para exemplificar. Então, eu sou o dono da carga que foi danificada. Eu escolho contra quem eu quero mover a ação. Você acha que eu vou mover contra a dona do guindaste ou contra o funcionário dela? Eu vou mover contra a dona do guindaste que tem mais dinheiro para me pagar? Então, ela vai lá, a empresa ela é condenada a fazer esse pagamento. Ela pode ser ressarcida, o responsável? Pode. Ela pode vir a cobrar do operador que agiu com imprudência, com negligência e imperícia. De novo, artigo 927 do Código Civil. Aquele que causar dano a outrem tem o dever de reparar. Ele não disse se é uma pessoa física ou uma jurídica. Então, pode. A empresa pode ser responsabilizada, mas ela tem o direito, sim, de se ressarcir do funcionário responsável por aquela situação. Aí. Então, pessoal, o pessoal que fica trabalhando aí por R$ 1.500 com unidade de 500 toneladas, tome cuidado. Cuidado. Entendeu? Alguns meses de salário aí para pagar aquilo que você faz. Exatamente. A empresa tem seguro, você não. Agora uma pergunta minha, tá? Minha, assim, entre aspas, foi de uma conversa que eu tive uma vez com um empresário aí de movimentação de carga, de dono de empresa, tá? E foi o seguinte, ele levantou uma tese que foi o seguinte: poxa, o cara veio falar para mim que a responsabilidade da operação é dele, um operador. A responsabilidade da operação é minha, eu tô lá e tô com a minha responsabilidade. Beleza, a gente viu aqui que realmente ele tem partes nessas responsabilidades. Mas ele provocou da seguinte forma: pô, que responsabilidade que o cara tem? Que se tudo caiu sobre a minha empresa. Então, ó, prejuízo causou lá, o cara chegou atrasado na obra, os descontos que o cliente vai deixar de pagar é meu. Eu não estou recebendo o que o cara fez. Aí, bom, entre uma série de outras situações, os custos vão sempre ficando para a empresa nunca repassa isso, e o cara acha assim que a responsabilidade é dele. Acabamos de ver que sim, mas geralmente a empresa ela toma muito prejuízo, certo? Quando essas coisas acontecem. Então hoje aí eu vejo que as empresas elas têm sim que tomar cuidado com a contratação consciente, contratação técnica, que hoje não está sendo meio assim, a contratação, pega esse cara aqui que é amigo do meu amigo que me indicou esse cara aqui e tal, e vai indo assim nessas indicações, e não está sendo contratações técnicas. A gente está vendo muita contratação por esse motivo de indicações. E onde que eu quero chegar com isso? O empresário, eu acho hoje aqui que ele é sim um dos maiores prejudicados, porque geralmente ele não vai cobrar. O operador deu um prejuízo, tombou uma máquina de milhões, para resgatar aquela máquina, vou falar assim, só uma situação de resgate de uma máquina.
Cara, resgatamos um equipamento num tempo desse aí, nós só fizemos o planejamento e tal. A nossa parte disso foi uma parte enorme. Agora, você imagine as outras partes, de retirar o guindaste, tá lá. Cara, eu estimo que aquela recuperação ali ficou em coisa de 15 milhões. Como que uma pessoa Só a vai recuperação? Assim, só entre retirar a máquina, voltar com a máquina em operação, depois do sinistro você colocar a máquina novamente em operação. Alguma coisa de 15 milhões, tá certo? Como que fica para uma pessoa pagar isso? É impagável. É impagável. Então assim, a empresa acaba assumindo isso. Né? Resumindo a situação aqui que eu queria falar, a empresa sempre vai estar também com prejuízo. Vai estar. Então ela tem que investir na qualificação. Investir na qualificação, saber quem que ele está contratando. Por que ele está contratando? Bom, sim, ficou alguma coisa fora. Olha, e eu queria complementar o que você está falando. É interessante, assim, nessas conversas que eu andei tendo com o pessoal da operação mesmo, operador, auxiliar, rigger, sinaleiro, como esse pessoal valoriza e gosta de ser qualificado. Eles estão interessados, a maioria estão lá e perguntam e se sentem valorizados. Então, o empresário tem que investir nisso. Né? O conhecimento que traz segurança, que vai fazer ele voltar inteiro para casa, né? Que vai fazer com que ele não machuque o colega. São pessoas inteligentes. Né? Se não tivesse o mínimo de inteligência, eu não ia operar um guindaste. Eu não me vejo operando um guindaste nunca. Gente, eu não sabia, eu era ruim no enduro do Atari. Puta, acabei de entregar a minha idade aqui. Né? Imagina eu movimentando um guindaste. Gente, são profissionais que merecem muita valorização e a qualificação faz parte dessa valorização. Né? A capacitação tem que ser contínua. Nós estávamos conversando aqui no podcast passado com o Léo. Cara, as máquinas modernas estão vindo com outra cabeça. Pessoal, tem que ter capacitação porque as máquinas estão vindo, essa nova geração agora muito forte e precisa sim de capacitação. O cara tem que ter essa questão. Mas aí agora outro recado aqui, eu tô aqui que encerrar, né? Pessoal, outra coisa que é bem importante, não é também porque você fez um curso que ainda está acontecendo isso, tá? Tem gente que vai lá, faz um curso, tal, na hora que termina o curso, põe a faca no dente e vai no patrão, quero aumento. Cara, primeiro mostra para que você tá ali, né? Tipo assim, o doutor advogado não foi lá, saiu da faculdade de Direito, pegou o diploma e já saiu assim, quero 50 mil reais todo mês, uma BMW e não sei o que. Não, pensa assim, ele tem que construir aquela carreira. Isso. Pessoal, façam seus treinamentos, capacitem-se. Nada nasce grande, né? E construa a sua carreira. Não é porque você fez um curso X, ganhou um pouco e já vai chegar com a faca no dente. Pois é. Exigir pro patrão. A gente que é empreendedor sabe disso, né? A Olift não nasceu do tamanho que tem, a Escuto não nasceu do tamanho que tem, a gente não sabe tudo que sabe porque começou ontem, não é? Acho que é isso que é a experiência que vai trazendo o valor, né? Eu falo tudo isso porque é legal, porque, cara, a posição que a gente está hoje, né, é bem interessante. A gente escuta mão de obra, o que a mão de obra está falando. Cara, a gente tem a oportunidade de escutar aqui o que o patrão está falando. E o patrão, o dono da máquina, o dono das empresas, ele tem as parcelas de razões. Cara, teve um empresário que falou assim, cara, eu quero capacitar minha equipe, eu consigo depois com isso barganhar uma série de outras situações. Mas a primeira coisa que o cara faz depois que ele se capacita é pôr a faca do dente e vir aqui e falar, eu quero agora 30% de aumento. Cara, você tem que construir ali primeiro uma base. Construir uma base. Até para ter sustentação, né? Até para ser sustentável, porque você vai receber mais do que você vale, logo vai ser percebido também. Né? E aí você vai perder o emprego. Também. Vamos lá, ficou faltando alguma coisa aqui? Eu queria trazer duas mensagens finais aqui, né? Primeira, eu não vou aprofundar nisso, eu vou chamar atenção só para os empresários que possam estar assistindo aqui. Podemos depois marcar um para aprofundar. Mas já olhar para isso, a maioria das empresas de movimentação de cargas, elas também têm o KNAI de transportadora, tem a NTT para poder transportar cargas. Até meados do ano passado, só tinha um seguro obrigatório para essa operação, que é o RC-TRC,
que é o seguro de acidente com veículo transportador. Há 1 ano e meio, aí aproximadamente, está sendo exigido mais 2 seguros. Primeiro, o RCDC, que é o antigo RCF-DC. Por que ele perdeu o F? O F era de facultativo. Como ele é obrigatório, não tem mais. Então, a responsabilidade civil, desvio de carga, que é o roubo da carga. Hoje, a responsabilidade do transportador ele tem que ter por força de lei. E também o RCV, que é o acidente de trânsito enquanto ele está carregado. Ah, mas esse é igual ao do caminhão? Sim, isso dá muita discussão, mas a lei está dizendo que é obrigatório. Eu já tenho seguro de terceiros no meu caminhão, só que a lei diz que se eu tiver carregado, eu tenho que ter um outro tipo de seguro que é o RCV. Minha opinião pessoal, eu acho que é uma redundância desnecessária. Porém, eu não estou aqui para discutir a lei está aqui para ser cumprida. Então, dá uma olhada nisso. Se quiser trocar uma ideia, os contatos vão estar aí na descrição. E outro ponto também, que aí eu quero trazer, até passando um pouquinho do que a gente falou aqui, a gente tem que ficar atento às mudanças climáticas. A gente ouve falar disso há tanto tempo e achava que isso aqui nunca vai chegar. Chegou, está batendo na nossa porta. É igual a gente olhar o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu. É esse o nome da cidade, né? Acho que é. No Paraná, né? No Paraná. A gente vê uma cidade inteira ali ser devastada por vento. E aí eu vi também mídia, grande mídia, escrita, trazendo o seguinte: mas isso não é a primeira vez, isso já aconteceu em Indaiatuba, já aconteceu. Sim, já aconteceu. Mas pesquisa aí que isso está vindo com mais frequência, mais forte. Então, é uma realidade. Tem que se prestar atenção. Na movimentação de carga, com certeza você tem que olhar para a questão climática, mas olha também para os seus próprios bens. Vou dar um exemplo aqui do seguro residencial. Normalmente, quanto que eu tenho de incêndio? Eu tenho 500 mil reais de incêndio. Pegou fogo na minha casa, com 500 mil reais eu reconstruo e equipo ela. Aí o vendaval. O vendaval vou fazer 100 mil porque vai destelhar, vai molhar alguma coisa junto, vai queimar minha televisão e tal. 100 mil está mais do que suficiente. Gente, nós vimos lá o vendaval destruindo a casa inteira. Eu me coloquei ali pensando o seguinte: eu vou trazer uma indenização de vendaval de 100 mil reais. Eu não tinha nenhum cliente ali. Com 100 mil reais o cara não reconstrói a casa dele. Então, a mudança climática vai mudar a forma como a gente compra seguro e os nossos hábitos também, né? Antigamente a gente olhava para o céu e falava assim: vou sair, não vou sair. Hoje a gente recebe a notificação. Presta atenção nisso. Será que eu preciso me locomover? Ou eu posso esperar passar essa tempestade que chegou né? Então, vamos nos proteger também, porque é uma realidade, chegou. Chegou. E por isso também, só focando na parte de segurança disso que o Sidney está falando, o pessoal do Sul aí está fazendo bastante resgate dessas coisas. Eu vi alguns guindastes ali. Aconteceu, vai lá com o guindaste, vai fazer o resgate ali de alguma carreta ou alguma casa. A casa destelhou, tem uma pessoa debaixo, a gente precisa lá tirar o telhado para auxiliar muitas das vezes os bombeiros. Eu vi algumas empresas do Sul já com essas atitudes muito boas, né? Por sinal. Mas, pessoal, também tem que tomar cuidado para ver se você que está fazendo essa operação, essa operação ela está segura para você. Será que você não está fazendo aquela operação no momento que está um pouquinho errado? Ainda tem vento, ainda tem, mas ali no ímpeto ali de a gente ajudar o próximo, está indo ali com a intenção de ajudar, será que você também não está se colocando em risco? E piorando a situação. Piorando a situação. Tudo isso tem que... Não estou falando que a empresa que estava fazendo ela estava errada, não, tá? Agora aqui é só uma análise minha sobre esse caso. Poxa, pessoal, dá uma olhadinha aí para ver se você realmente está seguro para continuar a exercer ali essa operação. Exato. Que eu achei até uma boa. Eu acredito que a empresa não deveria nem estar cobrando aquilo ali, não deve ser nem faturado. Cara, estou indo lá para ajudar mesmo a sair dos problemas, né? Mas... É isso aí. Posso fazer um pedido? Pode sim. Pessoal, se você gostou desse bate-papo, achou válido, me segue lá no Instagram, @Sidney, não tem Y, tá? Como tá escrito aí na capa. Sidney _ escutam seguros.
Me segue, eu estou sempre procurando trazer conteúdo relevante sobre o tema de proteção e tranquilidade para as pessoas das empresas. Não só com movimentação de carga, né, Sidney? Mas no geral, né? No geral. Trabalhamos com todos os ramos de seguro. Porque eu assisto bastante lá o que o Sidney posta, às vezes são dicas extremamente importantes para o dia a dia de vocês, tá, pessoal? É isso aí, beleza? Beleza, pessoal? Obrigado e nos encontramos aí no próximo episódio. Muito obrigado.